Depois da decretação da prisão de Jair Bolsonaro, o país mergulhou em um turbilhão de especulações. Muitos se perguntavam: teria sido um ato de justiça ou um abuso de autoridade por parte do ministro Alexandre de Moraes? Em meio a esse clima de tensão, um vídeo começou a circular na imprensa. As imagens mostram a polícia dentro da residência de Bolsonaro, durante o cumprimento da ordem judicial. No vídeo, segundo relatos, o ex-presidente teria tentado violar a tornozeleira eletrônica utilizando solda, um gesto que, se confirmado, poderia agravar ainda mais sua situação perante a justiça. A divulgação dessas imagens incendiou o debate público. Para alguns, seria a prova definitiva de que Bolsonaro buscava driblar a lei. Para outros, apenas mais um capítulo de uma narrativa construída para fragilizar sua defesa. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não. Tô limpando aqui. Boa noite, de que a prisão de Jair Bolsonaro foi mantida depois da audiência de custódia feita pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente tem aqui o documento que a gente acaba de receber, então fala justamente os termos dessa audiência. Deixa eu voltar aqui, que a gente tem no telão, também eu tenho essa ata aqui. Diz que no dia 23 de novembro, às 12 horas, por videoconferência, a juíza auxiliar do ministro Alexandre de Moraes foi quem fez essa audiência de custódia. Vamos passando, gente. Aí tem um relato justamente do que aconteceu. E vai lá por fim, só para a gente mostrar primeiro qual é a decisão do juiz, aí depois a gente já traz aqui mais detalhes dessa decisão. Aí lá no final, na última página, podemos ir, ele fala o seguinte, ó, mais um pouquinho, aí ó, Messias Bolsonaro não apresenta urgência no sentido de não ter havido qualquer abuso ou irregularidade por parte dos policiais responsáveis pelo cumprimento do mandato de prisão expedido nos autos tal, bem como considerando o cumprimento das formalidades legais e regulamentares, em especial dos termos da resolução do CNJ, homologa o cumprimento do mandato de prisão, relegando a análise das questões relacionadas ao mérito da causa de Vossa Excelência, ministro relator. A seguir, então, a juíza foi declarada encerrada a presente audiência de custódia, que revelou, então, o que aconteceu por lá. Então, essa aqui é a ata da reunião, a gente sabia que isso seria divulgado a qualquer momento, então a gente tem tudo o que aconteceu. O juiz auxiliar foi dito, indagado acerca de quais médicos teriam recitado os documentos mencionados pelo depoente cuja interação poderia ter causado paranoia ou o levou a mexer com tornozeleira, informando que se chamam Cláudio, Leandro, Mariana, e está preservado ali também, prescrevendo o medicamento. A juíza, o auxiliar tinha dito, indagado se já tinha o equipamento de solda em casa ou se foi fornecido por uma terceira pessoa, afirmou o depoente que tinha equipamento em casa. Por que esses dois pontos são importantes? Porque já começa a circular informação de aliados de Bolsonaro, de que ele teria tomado medicamentos e por isso, então, teria tido uma questão psicológica e por isso ele teria feito isso, sem estar ali em plenas funções mentais. E aí, então, ela pergunta quem foram os médicos que receitaram os medicamentos ao senhor, ele traz a lista dos médicos. Depois ela pergunta, lembra do vídeo de ontem, onde o Bolsonaro fala que usou um ferro de solda para tentar violar a tornozeleira eletrônica. Ela pergunta, o senhor já tinha esse equipamento ou alguém lhe trouxe? Ele fala, esse documento já tinha em casa. Esse ponto que aparece para você agora
Então, 2 pontos que a gente precisava esclarecer sobre as versões que a gente tem até agora. Vamos passar mais um pouquinho para a gente ir vendo. Afinal, então, a juíza auxiliar foi liberado diante de todo o exposto e inexistendo requerimentos que reclamem a decisão por parte dessa juíza, tornam-se em vista os relatos de custódia de Jair Bolsonaro. Na presente audiência, podemos passar, gente, mais para a próxima página. No sentido de não ter havido qualquer abuso ou irregularidade por parte dos policiais responsáveis pelo cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos desta petição, bem como considerando o cumprimento das formalidades legais, regulamentares, em especial os termos da resolução, que é aquilo que o ministro que ela repete lá embaixo. Então, a gente tem aqui justamente as respostas que o ministro Alexandre de Moraes precisava para saber se mantinha ou não essa audiência, essa prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O juiz auxiliar foi dito, indagado acerca do equipamento de monitoramento eletrônico, o depoente respondeu que teve uma certa paranoia de sexta para sábado em razão de medicamentos que tem tomado receitados pelos médicos, por diferentes médicos e que interagiam de forma inadequada. Ele cita os 2 medicamentos, que tem sono picado e que não dorme direito, resolvendo então, com um ferro de solda, mexer na tornozeleira, pois tem curso de operação desse tipo de equipamento. Afirmou o depoente que por volta da meia-noite mexeu na tornozeleira, pois, caindo na razão e cessando o uso da solda, ocasião em que comunicou os agentes de sua custódia. O depoente afirmou que estava acompanhado de sua filha, de seu irmão mais velho e de um assessor na sua casa, e nenhum deles viu a ação do depoente com a tornozeleira. Afirmou que por volta de meia-noite informou que as demais pessoas que estavam na casa dormiam e ninguém percebeu qualquer movimentação. O depoente afirmou que estava com alucinação de que tinha alguma escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa. O depoente afirmou que não se lembra de surto dessa natureza em outra ocasião. O depoente afirmou que passou a tomar um dos remédios cerca de 4 dias antes dos fatos que levaram à sua prisão. Gente, vou interromper, Valdo Cruz. A gente acaba de receber informação, então, de que já temos maioria de votos em relação à prisão de Jair Bolsonaro. Temos maioria na primeira turma, informação agora 10h32. Cristiano Zanin acompanhou o ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Portanto, 3-0. Primeira turma forma maioria para manter a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em seguida, a gente vai trazer os detalhes do voto do Zanin, porque o que a gente tem de informação até agora é que ele não juntou o voto, exatamente, Valdo, isso que eu ia falar. Ele não juntou o voto, mas a gente já tem informação que é o mais importante e a gente tratava aqui e esperava tanto isso, Valdo, em relação ao que teria de desfecho. Já teve 3-0 dessa votação, então. Então, apuração já super rápida aqui para a gente antecipar em primeira mão no Conexão do repórter Márcio Falcão. Já a gente traz os detalhes, o Márcio vai ter acesso aos detalhes do voto do ministro Cristiano Zanin para a gente detalhar os argumentos dele também. Lembrando, no caso de Alexandre de Moraes, o histórico de Bolsonaro, o descumprimento, segundo Moraes, intencional da violação da tornozeleira e Flávio Dino concordando com isso e lembrando também, Turolo e Valdo, já jogando para o Valdo concluir o raciocínio, que também entende que aquela vigília poderia se tornar algo semelhante ao 8 de janeiro.